Ó, Diego, o presidente Lula tem certeza absoluta que o Banco Central, né, que Roberto Campos, né, diretor do Banco Central, está sabotando o seu governo, cujo objetivo é sabotar o governo Lula, né? E aí o Lula acha que não tem justificativa para a manutenção dos juros nesse patamar, que é a saída para combater os problemas que estão acontecendo agora na economia não passa pela manutenção dos juros nesse patamar, né? E acha que isso, na verdade, está travando o crescimento, está atrapalhando o oferecimento de crédito, está atrapalhando a retomada e tá em cima, está bastante em cima. É claro que tem uma série de empresários bolsonaristas que estão que vão, né, que fazem uma crítica, né, mais pesada a Lula. Tem outros empresários que até fazem, que também não bolsonaristas, que fazem coro com Lula. Tem muita gente insatisfeita com os juros, tem gente insatisfeita, aí é aquela briga, né? Tem gente dos dois lados aqui. Mas é claro que Lula acha que está sendo sabotado, né, pelo Banco Central e está partindo para cima. É claro que aí você tem uma parte do mercado que, inclusive, se beneficia de juros altos, né? Que responde, que aí o dólar sobe, que dá aquela reação, mas Lula está na batalha, né? É interessante porque na primeira gestão de Lula, Lula 1, né, em 2003, quem fazia esse papel era exatamente o vice-presidente de Lula, né, José Alencar, cujo filho hoje está na presidência da Fiesp. Verdade, Sakamoto. E Mercadante na condução do BNDES também, né? Tem um pessoal aí criticando bastante, falando que ele tem papel na política econômica do governo da ex-presidente Dilma, né? Na parte ali que houve um descontrole das contas públicas. Olha, o governo Lula já deixou claro que ele não vai apostar novamente na política de campeões nacionais como ele fez anteriormente. A política de campeões nacionais que elevou, né, ajudou no crescimento de empresas como JBS, grandes empresas, por exemplo, transformar empresas brasileiras em plataformas exportadoras, né? E o governo Lula já deixou claro que não fará isso novamente, que vai privilegiar o fornecimento de crédito para empresas nacionais, para a indústria nacional, mas muito também focado em pequena empresa, né, no fomento da pequena e da microempresa, no microcrédito, vai ter uma prioridade em cima disso. Tem muito empresário, eu falei com alguns empresários, o Diego, tem muito empresário que está satisfeito com a ideia de que acha que com o mercadante lá vai ter abertura e fornecimento de crédito para a indústria, né? Crédito mais fácil para a indústria. Acontece o seguinte: existe uma diferença entre o Lula, o presidente Lula, ele bate de um lado, o mercadante está apontando algumas coisas do outro. Eu acho que, na verdade, no final das contas, né, não há uma preocupação, não há por que acho que a indústria brasileira se preocupar, porque a política vai ser bem diferente, e o Lula está fazendo o quê? Está fazendo o papel de tentar forçar, né, a redução dos juros, né, tentar polarizar com o Banco Central para reduzir os juros, mas a política industrial via mercadante deve ser aquilo mesmo que foi prometido, né? Não vai ser bem diferente do que foi durante o governo da ex-presidente Dilma. Tem muita gente que fala que o presidente Lula, claro, ele é presidente da República, é um político, pode pautar sobre taxa de juros, dar a opinião dele, até porque ele conduz o país no momento, foi eleito, né? E há quem defenda que ele não pode fazer esse tipo de crítica pública à condução da política econômica, não é? Que é conduzida pelo Banco Central, que tem autonomia, que isso gera uma falta de estabilidade. Como é que você vê isso, Sakamoto? É que tem um ponto. Se a gente for entrar nessa discussão, eu acho legal que a gente entre, Diego, mas é que tem um ponto que é o seguinte: a autonomia do Banco Central não é um cânone que está escrito no 11º mandamento do Êxodo, capítulo 20, né? Não está lá. Sabe, não é olha, vamos colocar nos mandamentos, isso aí tá, né? Deus quis assim, não é. A política de autonomia do Banco Central foi colocada em gestões anteriores, né? Ele foi dado um mandato ao presidente do Banco Central, só que isso, na verdade, o próprio presidente Lula ele não é contra a ideia de autonomia, mas ele acha que deve sim influenciar na decisão, nos elementos que vão ser considerados pelo Banco Central para tomar uma decisão.
né? E aí, se o presidente da República não puder ser ele mesmo um ator, se ele ficar simplesmente olhando de forma passiva, né, os juros aumentarem, então, para que presidente, né? O que acontece são duas visões diferentes. O mercado, que é uma visão em que Lula não se meta na política econômica porque discorda da sua visão de política econômica, né? Esse é o ponto. A questão não é o que está sendo discutido, não é o Lula se meter. Se o Lula tivesse se metendo para defender um posicionamento pró-mercado, ou defendendo o que o mercado concorda e acredita, o que acontecer na prática? O mercado é bater palma. É que nem uma foquinha batendo palma, feliz da vida. Mas não é. O Lula está defendendo um outro posicionamento. É por isso que o mercado está bravo. É por isso que o Sim, mercado está insatisfeito. Né? E aí, meu amigo, mercado que nesse ponto eu concordo com o Lula. Eu posso discordar de pontos do que o Lula está defendendo, mas ele é presidente da República. Ele pode fazer essa discussão, ele pode fazer essa pressão. E se o mercado estiver nervoso, que tome maracujina. verdade. Com